Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus, como você vai ver aqui à luz da Escritura, porque Deus às vezes pega mais pesado para com alguns, menos pesado para com outros. Você vai ver aqui que Deus ele usa de todos os meios, de todas as formas, de todas as maneiras ou de todas as estratégias para nos trazer para perto de alguma forma. Certamente deve ter pessoas que estão me ouvindo agora, com certeza, que Deus ele está cercando e alguma coisa na sua vida provavelmente parece que está dando errado. Mas eu vou lhe dizer, não é que está dando errado. É que Deus está querendo te trazer mais para perto e você não está percebendo. É que Deus está te mostrando que quanto mais longe alguém estiver, pior para você. Quanto mais perto você estiver, melhor para você. Por isso, redobre sua atenção, que eu tenho certeza que você vai entender o porquê desse processo na vida de alguns que me ouvem agora. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 2. Olha o que Deus fez aqui com esse alguém para fazer com que houvesse arrependimento na vida do mesmo. Daniel 4:2. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilha que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Queridos irmãos, você percebe aqui que o rei Nabucodonosor naqueles dias, ele mesmo descreve que estava tranquilo na sua casa e feliz no seu palácio. Porque ele estava tranquilo em casa e feliz no palácio? Porque até então aqui de início ele está exaltando o Todo-Poderoso. Ele está engrandecendo o Todo-Poderoso. Até aqui ele está tranquilo em casa, feliz no seu palácio, porque até aqui ele está reconhecendo que Deus é quem domina sobre tudo e sobre todo. O seu reino é sempre eterno, de geração em geração. Veja, enquanto ele reconhece isso, ele está tranquilo em casa e feliz no seu palácio. Mas a partir daqui as coisas vão mudar, porque Nabucodonosor vai fortalecer o seu reino, vai empinar o nariz e a partir daqui ele vai passar a se achar aquela pessoa que se acha dona do seu próprio nariz. É a pessoa que diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Sabe, aquela pessoa que às vezes está até na igreja, só que a palavra entra no ouvido, sai no outro. A pessoa ignora e pensa assim: eu não tenho que fazer nada que esse pastor está falando, eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem entender, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Enquanto Nabucodonosor exaltava, engrandecia o Todo-Poderoso, até então reconhecendo que o reino dos céus é sempre eterno e que era o Senhor quem dominava sobre todos os reinos de geração em geração, ele estava tranquilo em casa e feliz no palácio. Mas a partir daqui a tranquilidade dele vai acabar. A partir daqui tudo vai começar a desmoronar na vida de Nabucodonosor, porque a partir daqui ele empina o nariz e ele começa a se achar. Olha o verso 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Está se falando de Nabucodonosor, porque como eu falei, ele no início começou a engrandecer a Deus, exaltá-la ao Todo-Poderoso, até então estava reconhecendo que o Senhor é quem dominava sobre todos os reinos, mas de repente ele fortaleceu o seu reino. E quando o reino de Nabucodonosor aparentemente tinha se fortalecido, ele empinou o nariz e começou a se achar dono da verdade. Começou a querer ser melhor do que todo mundo. Ele começou a engrandecer-se a si mesmo, se vangloriar, essa é a palavra correta, se achando melhor do que todos, como se dissesse: ninguém tem nada a ver com a minha vida, faço o que eu quero, ninguém pode me detê-lo, a vida é minha, eu faço como eu bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. Começou a se achar, começou a quebrar os limites que havia sido posto a ele.
Nabucodonosor, acredite você, ele começou a romper os limites que Deus o havia lhe imposto. E quando nós, senhoras e senhores, quando a gente viola a aliança, impõe os limites que nos é posto, Deus vai lá e coloca limite na gente de novo, como colocou nele aqui. Tirou dele o coração de homem, no versículo 16 do capítulo 4 de Daniel. Tirou dele o coração humano e deu a ele um coração de animal, para dizer: você tem que me ouvir de um jeito ou de outro. Você não é nada sem a minha presença. Quem você acha, quem você pensa que é sem mim? E Deus começou a cercar Nabucodonosor e vai tirar tudo que ele tem aqui. Olha o versículo de número 23. Quanto a que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a. Mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Como eu havia dito, Deus tirou tudo que Nabucodonosor tinha, porém antes de Deus tirar tudo, ele teve um sonho, teve visões. Deus avisou ele em sonho ou em visões do que estava para acontecer com ele mesmo. Ele foi, chamou os magos, feiticeiro, ele chamou os encantadores, chamou todo mundo para tentar interpretar o sonho e não conseguiu. Então mandou chamar Daniel, porque sobre Daniel havia o Espírito do Todo-Poderoso. E aí Daniel revelou para Nabucodonosor: o sonho que tu teve, Nabucodonosor, as visões que tu teve, vai voltar contra tu mesmo. É o que vai acontecer com tu. Deus estava te mostrando em sonho e visão o que vai acontecer contigo daqui a um tempo. Deus mostrou antes para que Nabucodonosor se arrependesse. Nem por isso ele se arrependeu. E o fato dele não ter se arrependido, veja que no versículo 16, Deus tirou dele o coração humano, deu a ele um coração de animal. No versículo 25, será expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Dar-te-ão a comer erva como aos bois, e será molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Deus tirou o reino de Nabucodonosor, deu a ele um coração de animal, tirou dele o coração humano, e deixou Nabucodonosor, senhoras e senhores que me ouvem, acredite, por 7 anos, comer capim com os boi. Como tem tanta gente em situação de ruim crente, é Deus dando chance. É Deus dando oportunidade, é Deus batendo na porta do coração e falando: ei, se arrepende. Tem crente assim também dentro da igreja, que se não se consertar mais cedo ou mais tarde, é o que vai acontecer. Aquela pessoa que a palavra entra no ouvido, sai no outro. A pessoa que endurece o coração, como Nabucodonosor fez e não quer obedecer a palavra de Deus. A pessoa que sabe que tem que ir para a igreja, não vai. A pessoa que, como falei, está na igreja, mas sabe que tem que obedecer, não obedece. Sabe que tem que andar na linha com Deus, mas endurece o coração e anda na vaidade do pensamento como bem quer. Alguns pensam assim: eu não vou fazer o que o pastor está falando, eu não vou obedecer, a vida é minha, eu vou para onde eu quero, ando como eu quero, eu bebo, eu vou para o forró, eu vou para o risca-faca, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Deus tirou tudo de Nabucodonosor aqui. Tem pessoas na presença de Deus que já perdeu a saúde foi tirada. Outros têm sido tirado o emprego, outros têm sido tirado o sono, outros têm perdido o casamento, outros têm perdido muitas vezes o filho para droga ou a filha para o mundo aí fora, enfim. O que não falta são pessoas na presença de Deus que já perdeu muita coisa. O povo de Deus era para ser vitorioso e não derrotado. E o povo de Deus, eu não vou aqui generalizar, mas a maioria está colecionando fracasso, está colecionando derrota, perdendo para o adversário. O povo de Deus que era para prevalecer, porque a Bíblia que ensina isso. A Bíblia ensina sobre as vitórias: se sujeitais a Deus, resistireis o mal e ele fugirá da vossa presença. Mas o povo de Deus está colecionando derrota em vez de vitória. Era para estar prevalecendo, mas está sendo derrotado em parte. Por que será? É Deus dando um sinal: aí você precisa mudar em coisa tal. E aí Deus vai cercando. Em vez da pessoa ser vitorioso, está sendo derrotado. Em vez de colecionar vitória, está colecionando fracasso. Muitas pessoas, é o próprio Deus permitindo perder algumas batalhas. É o próprio Deus permitindo que o povo dele, em alguns aspectos,
perca algumas coisas para dizer assim, tá vendo porque isso te aconteceu? É para que você se arrependa, é sinal de que você precisa mudar. Nem por isso alguns estão mudando. Endurece o coração e insista, como foi o caso desse aqui. E aí Deus tirou dele o coração humano, deu a ele um coração de animal, tirou dele o reino e ele com os animais do campo, por 7 anos, comendo capim, o orvalho do céu caindo sobre ele, na situação de rua, como morador de rua por 7 anos. Alguém que reinava antes, que tinha um rei num palácio. Agora Deus reduziu a nada para dizer, você tem que se arrepender. Se você se arrepender, eu vou te devolver o que te tirei. Se não, vou prolongar mais 7 anos. Se se arrepender, eu devolvo, senão eu vou prolongando. Mas 7 anos depois, Nabucodonosor havia se arrependido e reconheceu que é os céus quem domina. Aí Deus devolveu o reinado dele de novo. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que já perdeu a honra, perdeu a dignidade, perdeu o caráter, perdeu a vergonha. E é o próprio Deus permitindo, como sinal de que precisa se arrepender, dando um nome a falar, causando escândalo, usando o nome de Deus em vão, dando mau testemunho, causando divisão no meio dos irmãos, falando que as pessoas querem ouvir, agradando. Tanto Zene vai começar a se desmoronar nos próximos tempos, ninguém vai entender nada. Aliás, já está acontecendo com muitos aí. É o próprio Deus para dizer, se arrepender eu devolvo, senão vou continuar tirando. É melhor que ouça e se arrependa antes que tudo desmorone, senão vai desmoronar muita coisa na vida de muitas pessoas nos próximos dias. Olha a seguir no versículo 25. Será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer erva como aos boi, e será molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dar a quem quer. No versos 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Daniel havia interpretado o sonho e alertado Nabucodonosor. O sonho que tu teve, Nabucodonosor, e as visões, foi Deus te alertando do que vai acontecer com você lá na frente. A não ser que se arrependa. Acredite, Nabucodonosor ignorou. Nabucodonosor não fez questão de se arrepender. Nabucodonosor endureceu o coração e insistiu na ignorância ou na vaidade dos pensamentos. No verso 29, ao cabo de 12 meses, ou seja, 1 ano depois que Daniel havia interpretado o sonho, Nabucodonosor está se vangloriando. No 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, olha ele falando, meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, meu grandioso poder para a glória da minha majestade. E Daniel alertou, mas ele não fez nenhuma questão de ouvir, endureceu o coração e continuou. No versículo 31, a voz veio do céu falando, está se vangloriando, Nabucodonosor, teu reino já foi tirado, já não te pertence mais, por conta da dureza do teu coração, porque tu está ignorando a voz do Todo-Poderoso. A partir de hoje, Nabucodonosor, tu vais saber que é os céus que ainda domina, é o Todo-Poderoso que ainda está no controle de todas as coisas. Não é para a tua glória, não é para a tua majestade, Nabucodonosor, viu? É para a glória do Altíssimo Deus, é para a glória do Todo-Poderoso. No versos 33, diz assim, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os boi. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que crescesse os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Veja, no versículo 16 a Bíblia diz que Deus tirou dele o coração humano, deu a ele um coração de animal. No versículo 16 do capítulo 4 de Daniel. No versículo de número 31, o reino dele foi tirado. No versículo 33, a Bíblia diz que os cabelos dele se tornou como as asas da águia. E no final do versículo 33, a Bíblia diz que as unhas dele se tornou como as unhas da ave, como as unhas de um gavião. E o reino foi tirado, ele ficou 7 anos comendo capim com os boi. O orvalho do céu caindo sobre ele em situação de rua, até que ele se arrependesse e entendesse
que os céus é quem domina, que é Deus que está no controle de todas as coisas. Assim ele se arrependeu e Deus devolveu a ele o que parecia perdido. Mas Deus teve que reduzi-lo a pó cinza para que ele baixasse a crista, para que ele baixasse o nariz e para que ele ouvisse o Todo-Poderoso. Veja, Deus deu ele um coração de animal, o cabelo de Nabucodonosor ficou como as penas da águia, as unhas dele como as unhas de um gavião, como as unhas da ave. O reino dele foi tirado e ele ficou em situação de rua, comendo capim com os boi por 7 anos, como um bicho. Por isso que Deus deu um coração de animal, até que ele se arrependeu. Tem muitas pessoas que estão como um Nabucodonosor. Já foi tirado saúde, casamento, trabalho, a paz, o sono, a família. Já foi tirado tanta coisa. Nem por isso se arrepende. Veja os sinais. Observa os sinais de Deus como Deus dá sinal de que algumas pessoas precisam mudar, ouvir e se arrepender. E assim Deus devolverá o que parece perdido. Do contrário, algumas pessoas vão continuar colecionando derrota e fracasso. O povo de Deus que era para ser vencedor vitorioso. Estou falando de alguns e não todos. Alguns estão colecionando fracasso, derrota uma atrás da outra, nem por isso percebe. E aí eu finalizo com uma pergunta. Será que não tem pessoas que estão como Nabucodonosor perdendo tudo também não está percebendo? Ainda dá tempo para se arrepender. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.